vivendo uma vida extraordinária em Cristo Jesus, parte 4. Já tivemos outras 3 mensagens. E hoje eu quero trazer para você que você pode viver uma vida extraordinária. Você pode. Amém? Você pode. A palavra está lá em 2 Pedro 1:3. Vamos abrir as nossas Bíblias. 2 Pedro 1:3. Eu sou muito grato ao Senhor por ter me chamado, amados. Para mim é uma honra estar aqui trazendo a palavra de Deus. Lá em 2 Pedro 1:3 diz assim: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, e por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Amém? Então, amados, nessa série de mensagens que nós temos trazido aqui, nós estamos pregando, nós falamos que fomos criados para viver uma vida extraordinária. Essa foi a primeira mensagem. Podemos viver uma vida extraordinária. Isso está lá em Gênesis 1, 26, 28. Compartilhamos também que precisamos saber e crer que fomos criados para viver uma vida vitoriosa. Está lá em Romanos 5, 17. Dissemos que é necessário saber e crer no amor que Deus tem por nós. Falamos que o amor que Deus tem por nós é o mesmo amor que Ele tem por Jesus. Isso está lá em João 17, 23. Declaramos que o amor de Deus, que nos capacita a viver uma vida acima da média. É o amor de Deus que nos capacita a viver uma vida acima da média. E não viver uma vida medíocre, abaixo da média, mediana. É o amor de Deus que nos capacita. Esse amor foi derramado em nossos corações. Está lá em Romanos 5:5. Mais que isso daí não é tudo, amado. Aleluias, glória a Deus. Pois é necessário você fazer uma decisão. Nós falamos também que você precisa fazer uma decisão. Você precisa decidir. Precisa tomar uma atitude de viver para agradar a Deus. Em 2 Coríntios 5:9. Descobrimos que agradar a Deus é fazer boas obras, pois fomos criados para elas. Efésios 2:10. E vimos que as boas obras se resumem em ter uma vida santa e em se consagrar ao reino de Deus e à sua igreja. 2 Coríntios 5, 9 e 10. No quesito de santidade, amados, descobrimos que santidade é mais do que ter um bom comportamento exteriormente. Então, santidade não é só a vida externa, mas é aquilo que está dentro de você, no seu coração. Na verdade, a santidade é o quê? Sermos íntegros e transparentes. Você ser você mesmo. Ser uma pessoa de mente e coração, intenção, atitudes boas, corretas. Enfim, ser a mesma pessoa. Ter uma imagem real e correta por onde andar. Vimos que se praticarmos isso, seremos abençoados, bem-sucedidos por onde andarmos. Está lá em Tiago 1, 22, 25. Isso é viver uma vida extraordinária. Será que posso viver uma vida extraordinária? Será que você pode viver uma vida extraordinária? Nós vamos aprender e responder essa pergunta hoje. Porque muitos cristãos, amados,
Muitos de nós, ao olhar para as nossas limitações, recursos, desafio, circunstâncias, chegam infelizmente a uma conclusão de que não pode e não tem essas condições de viver uma vida extraordinária, ou seja, santa, consagrada a Deus e a sua obra. E hoje nós vamos descobrir que você pode viver uma vida extraordinária na presença de Deus. Você pode viver esse tipo de vida, pois além de ser uma promessa, é uma realidade. Ou seja, dentro de você tem poder que te capacita a viver uma vida extraordinária. Dentro de você tem poder que capacita você ter essa vida acima da média. Isso está lá em 2 Pedro 1:3. E a palavra de hoje, ela vai mostrar que esse pensamento que você não pode, é uma mentira deslavada do diabo. É uma enganação do inimigo. Porque se você descobrir que você pode em Cristo Jesus, já era para ele. E aí o que ele faz? Ele fica ali falando que você não pode. E ele te acusa em primeira pessoa. Você não é capaz, você não pode, você não merece. Não é assim? Ele sempre nos acusa assim. Mas isso é mentira deslavada de Satanás. Você pode. Aleluia. Aleluias. Então nós vamos ver por que você pode viver uma vida extraordinária, santa, frutífera, na presença de Deus e na obra dele. Amém? Então primeiro você pode porque Deus lhe deu poder e autoridade. Uma coisa que eu tenho percebido muitas vezes em nossas vidas é que nós conhecemos a palavra, lemos, entendemos aquilo que Deus fala a nosso respeito, mas não colocamos em prática. Não tomamos para nós a palavra de Deus. E o Senhor Jesus, ele antes de ir para a glória, ele liberou para os seus discípulos, para a igreja dele, a sua autoridade, para que eles pudessem fazer discípulos para Deus. Lá em Mateus 28, 18, 20, Jesus ele fala: eis que eu tenho todo o poder, toda a autoridade sobre o céu e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulo. Então, todo o poder e autoridade já foi liberada para a igreja de Cristo. Já foi liberada para você, para a sua vida. E eles receberam a autoridade para ganhar, consolidar, pastorear, ensinar e enviar os discípulos que eles foram ganhando para Cristo. Cristo deu esse poder para esses discípulos. Quantos aqui são discípulos? Ou querem ser discípulos de Cristo? Levanta a mão para mim. Aleluias. Esse poder foi liberado para você, querido. Esse poder já foi liberado há mais de 2000 anos atrás. Quando a gente canta essa música no Getsemane, Getsemane já passou há muito tempo, mas ele é presente hoje ainda aqui. Porque Cristo liberou toda essa autoridade, esse poder. Ele venceu o inimigo, para que hoje você pudesse desfrutar dessa graça e desse poder. O Senhor disse aos seus discípulos, para que eles ficassem em Jerusalém, em oração a Deus, para que eles pudessem ser cheios do Espírito Santo de Deus. Está lá em Atos 1, 4, 5. Aí diz: ao serem cheios do Espírito Santo, eles seriam testemunhas santas, testemunhos da santidade de Cristo e do poder de Deus, que é o Evangelho. Amados, isso já foi liberado sobre as nossas vidas. Você tem tanto poder como autoridade em Cristo para viver uma vida santa e consagrada a Ele. Você só precisa o quê? Buscar.
ser cheio do Espírito Santo de Deus. E como a gente busca ser cheio do Espírito Santo de Deus? Orando, jejuando, participando daquilo que o Senhor te diz para fazer, sendo obediente a Deus, estando mais presente aonde Cristo está presente, se consagrando assim a Deus. E você pode, porque a autoridade e o poder de Deus já foi liberada sobre as nossas vidas. Ela já foi liberada sobre você. O Senhor fala que coisas maiores iríamos fazer. Nós precisamos crer nisso, amado. Crer nessa palavra. Porque Cristo faz, continua fazendo, continua curando, continua salvando, continua libertando. Por isso nós precisamos nos posicionar e entender essa palavra e tomar essa palavra para nós. Segunda causa, você pode, porque Deus te deu fé e amor. Deus te deu fé e amor. Você que entregou a sua vida para Jesus, já tem fé de Cristo. Quando nós levantamos as nossas mãos para Cristo, naquele momento o Espírito Santo de Deus já entra no nosso coração. Então você já tem fé de Cristo no seu coração, como também o seu amor. Porque se o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós, nós já temos a presença de Deus dentro de nós. Nós já temos fé e temos Cristo, temos amor de Deus em nossas vidas. Efésios 2:8 diz: pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente de Deus. Deus te presenteou, amados. Deus te presenteou com a fé. A fé não vem de você, é presente de Deus. E essa fé, ela já está aí dentro. Você só precisa deixar com que ela o quê? Se manifeste. E Romanos 5:5 diz: essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então, a palavra de Deus nos diz que você temos fé. A palavra de Deus nos diz que eu e você temos amor. E foi derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. Portanto, amados, use a fé, o amor que Cristo lhe deu para viver uma vida santa, uma vida consagrada a Deus, a Cristo. Creia que Deus não vai lhe dar, Ele já te deu. Glória a Deus, Ele já te deu, amados. A fé que habita em você, Ele já deu, está dentro de você. A fé que te habilita, amados, a pregar o Evangelho. A fé que te habilita, queridos, a libertar os presos pelos demônios, a curar enfermo. Isso está dentro de você. O mesmo Espírito que habita na minha vida, habita na vida do pastor e habita na vida daqueles que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador. É o mesmo Espírito. O mesmo, não é outro diferente. É o mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, que habita em nossas vidas, habita na sua também. Mas nós precisamos o quê? A atitude. Não só atitude, crer. Creia. Creia. Tenha atitude e disposição. E o resto é com o Senhor. É Ele que vai fazer. Ele vai te usar. Amém? Glória a Deus.
Então essa fé, esse amor te habilita, essa fé habilita. Então nós precisamos crer. Deus já derramou o amor que habita em você. E esse amor ele te habilita ao quê? A ser paciente, bondoso, não ser ciumento, ou muito menos orgulhoso, seja com seu cônjuge, filhos, bens, não sei. Porque às vezes a gente se orgulha porque tem as coisas, né? Tem uma passagem na palavra que o homem fala bem assim: pronto, agora eu estou feito, né? Eu posso regozijar, os celeiros estão cheios, estou cheio de dinheiro, já tenho meu carro, tenho minha casa, não é? Parafraseando, não é assim? E aí Deus vira e fala para ele: tolo, ainda hoje pegarei a sua alma, ainda hoje. Qual o valor que você tem dado? Para as coisas de Deus ou para o mundo? Para as coisas da terra, os bens? Qual é o valor que está na sua mente, no seu coração? O que você tem feito em relação à palavra de Deus, as coisas que Deus tem te dado, as promessas que Deus tem feito para a sua vida? O que nós temos feito com isso? Porque Deus já deu amor para você. Ele deu amor que te faz ser paciente. O amor que te faz ser bondoso. Que te faz não ser ciumento, não se orgulhar. Ele já deu. O amor de Deus te capacita a ser educado. Será que você tem sido grosso? Eu tenho sido grosso? Como que nós temos nos comportado? Amados, nós somos a Bíblia do mundo. Muitas vezes as pessoas lá fora podem até ler a Bíblia. Muitas vezes a gente pode até ler. Mas a maioria das vezes não entende. E aí a Bíblia do mundo é você. Sou eu. E as pessoas olham para quem? Para você. Para mim. E o que eles querem ver? Resposta de Deus. Você é chamado para impactar essa geração. Essa geração aí que está fazendo marcha para Satanás aí. Quem ouviu falar na marcha para Satanás aí? Eu ouvi. Não sei nem se teve esse trem. Mas é você, sou eu que sou chamado para impactar essa geração. Porque Moisés, Pedro, Tiago, os discípulos, já fizeram a parte dele, impactaram a geração deles. Agora é você que é chamado. E Deus te deu esse poder. Ele te deu essa fé. Ele te deu o amor. Ele já fez por você. Então você pode viver uma vida extraordinária em Cristo. O amor que Deus lhe deu não concorda com o erro das pessoas à sua volta, mas se alegra com a verdade. Habilita você a confrontar o erro das pessoas, mas a confrontar em amor. Confrontar em amor. Deus te habilita a fazer isso. O amor de Deus te habilita a fazer isso. O seu Deus já deu a você amor. Amor que te faz perseverar e não desistir. Amor que faz você suportar com fé, esperança, paciência, a mudança do seu cônjuge, a mudança do seu filho, a transformação da sua família. A mudança do seu irmão, que é novinho, que muitas vezes a gente não tem paciência, acabou de chegar na igreja e quer que a pessoa já esteja top de linha, né? Já esteja dando aula na escola dominical, sei lá. Pode até dar, amados, porque Deus faz isso na vida das pessoas, Ele transforma. Mas você precisa entender que você precisa ter a paciência que Deus já te deu. Deus já deu essa paciência. E nos deu amor. Aleluia. Em outras palavras, amado, você tem da parte de Deus o amor que te habilita a ser santo. Mas não é aquele santo que a gente está acostumado de ver, não. É santidade, vida íntegra,
transparente na presença de Deus. É fácil? Não é fácil. É claro que não é fácil. Mas você pode. Você pode. Porque Deus já nos deu isso. Presente dele para as nossas vidas. É presente de Deus para nós. Você pode, porque Deus te deu dons, te deu talentos. Esse Deus maravilhoso, Ele te deu dons e talentos. Por isso você pode. A Bíblia nos mostra que pelo menos um talento e pelo menos um dom o Senhor deu para nós. Pelo menos um dom, pelo menos um talento, Deus deu para você. O Senhor Deus, Ele te deu. E muitas vezes o que acontece? Eu não sei qual que é o meu dom e o meu talento. Não é verdade? Então você tem recursos necessários para servir o Senhor. Seja na célula, seja aqui no prédio da igreja, seja nos ministérios específicos, ministério de louvor, seja qualquer ministério, seja através da casa de paz, Deus já te deu esse dom, esse talento, seja onde você for, no seu serviço. Eu já tive várias experiências no meu emprego, onde Deus me colocou, amados. Várias experiências. Uma delas, o homem tinha acabado de receber a notícia que na quinta-feira iam amputar a perna dele. Quem ia ficar satisfeito quando o médico fala que iria amputar a perna? Alguém? Eu não iria ficar satisfeito. Eu entrei no quarto desse homem e ele estava chorando. E Deus falou, ora. Eu falei, tá bom. Mas eu passei a mão na chave, o homem regalou o olho desse tamanho. Falei, o que esse doido vai fazer, né? Trancando a porta comigo aqui. Eu falei, querido, hoje eu não vim te atender. Deus me mandou orar por você. E ele parou ali de chorar e eu comecei a orar. E não amputaram a perna dele. O homem que estava mais ou menos 3 meses internado, esperando uma cirurgia, ou para amputar a perna, ou para resolver o caso, 15 dias depois estava indo embora para casa. Deus quer usar a sua vida onde você estiver, você pode. Eu já pensei que eu não podia, muitas vezes eu pensei que eu não podia. Eu tenho 16 anos de crente, amado. 16 anos. Eu nunca imaginei que iria estar pregando para vocês. Mas eu entendi que Deus já me deu poder, me deu autoridade, me deu amor, me deu a graça dele, me deu o Espírito Santo dele que habita dentro de mim para fazer isso. Eu precisei me dispor. Então você precisa se dispor. Você pode. Deus já te deu. Ele já entregou nas suas mãos. Aleluias. Em outras palavras, amado, você pode ser uma bênção na vida da igreja, da sociedade, aonde você vive. Entenda, o Senhor não vai te dar, Ele já te deu. Busque o Senhor em oração, na palavra, e Ele revelará o seu dom. Porque igual eu disse no começo, muitas vezes a gente não sabe que tem o dom, que tem o talento. E aqui está a dica, busca o Senhor, ora a Ele. Busca, e Ele vai te revelar qual é o seu dom, o seu talento. Aquilo que Ele te deu. Uma vez que Ele te revelar, se disponha. Se disponha a usar esse dom, esse talento que Ele te deu para abençoar a igreja, para abençoar as pessoas à sua volta. Disposição. E se eu não tivesse orado, amados? E se eu não tivesse obedecido o que Deus falou para mim fazer? O que de repente teria acontecido? Amputação. 4 dias depois sem perna.
Então, uma vez que você orou, buscou a Deus e Deus revelou para você qual é o seu dom, o seu talento, se disponha. Faça. Seja uma bênção na vida das pessoas. 4, você pode, porque Deus te deu o Espírito Santo. Oh, esse Deus é maravilhoso, amados. Tremendo demais. Imagina só um Deus poderoso, grandioso. Ele não precisaria fazer isso, amados. Mas Ele decidiu habitar dentro de você. Ele decidiu morar dentro de você. Ele te deu o Espírito Santo. A Bíblia, em várias passagens, diz que o Espírito Santo do Senhor está em você. Mas um dos textos mais impactantes, amados, está lá em Isaías 61, 1, 2. Vamos abrir? Isaías 61, 2. Isaías 61, capítulo 61, versículo 1 e 2. Diz assim: o Senhor Deus me deu. O que Ele fez, amados? O que Ele fez? Te deu, Ele me deu. Deu para cada um de nós o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas obras aos pobres. O que Ele fez, amados? Ele te escolheu para levar as boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos. Ele te enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação. Aleluias. Aos escravos, a liberdade para aqueles que estão presos. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram. Isso é poderoso, amados. E é esse Espírito Santo de Deus, maravilhoso, que mora, habita dentro de você, que já tem Cristo em seu coração, que já aceitou o sacrifício vivo de Jesus na cruz. Esse texto afirma que Ele está em mim, está em você, que Ele nos ungiu para realizar obras extraordinárias. Obras de Deus, obras extraordinárias de Deus. E outro texto está lá em João 20, 21, 22, que diz que Jesus soprou. O que Ele fez? Ele soprou sobre os seus discípulos o Espírito Santo, autorizando-os a viver a vida que Jesus viveu aqui na terra e realizar o que Ele fez neste planeta. Irmãos, Jesus soprou o Espírito Santo sobre a sua vida, te autorizando a realizar as mesmas coisas que Ele fez aqui na terra, te autorizando a realizar coisas maiores, porque a palavra de Deus fala que coisas maiores iríamos fazer. Aleluia. Esse Deus é maravilhoso, amados. Eu tenho dito sempre, na célula, agora com as pessoas que eu estou liderando, que tem uma promessa na palavra. Uma não, várias promessas na palavra. Mas todas as promessas que Deus faz para nossas vidas, nós precisamos tomar uma atitude. Nós precisamos ter uma devolutiva com Deus. E querido, se você for olhar lá na palavra, a promessa, e a sua atitude,
Não é nada de extraordinário. Coisa simples. Coisa simples. Eu queria agora que vocês assistissem um vídeo comigo. O que torna uma pessoa extraordinária? Suas habilidades? Seus talentos? Ou simplesmente o seu sorriso? Quando se conhece Nick Vujicic, estamos falando de alguém extraordinário. A partir do momento que ele começa a compartilhar sua incrível história, testemunhamos em primeira mão como Deus está usando um homem sem braços e sem pernas para ser a mão e os pés de Deus. Meu pai me contou que a sua cabeça estava ao lado da cabeça da minha mãe quando eu estava nascendo. Ele viu o meu ombro e ele só ficou pálido. Ele estava esperando a minha mãe não me ver porque ele viu que eu não tinha o braço direito. Meu pai teve que sair da sala. Ele não acreditava no que viu. Meu filho, ele não tem o braço direito? O médico disse, não, seu filho não tem braços ou pernas. Ele não podia acreditar. A igreja inteira estava de luto. Por que Deus permitiu que o filho do pastor nascesse desse jeito? Minha mãe, num primeiro momento, não queria me segurar. Ela não queria me amamentar. Ela se sentiu muito desconfortável nos primeiros 4 meses. Demorou um bom tempo antes que eles pudessem confiar em Deus, que ele não cometeu um erro e que ele não se esqueceu deles ou de mim. Os pais de Nick deram ao Senhor o seu medo e o seu desapontamento com a deficiência do seu filho. Eles escolheram confiar em Deus e em sua promessa, de que tinha um plano e um propósito, uma esperança e um futuro para seu filho. Mas Nick, com o passar dos anos, por outro lado, tinha muitos desafios confiando em um Deus que lhe tinha dado menos. Eu desafiei Deus. Eu disse, Deus, eu sei que sou um pecador. Eu te conheço. Eu sei que não terei paz até que você esteja no meu coração, mas eu não vou deixar você entrar no meu coração até que me responda, por quê? Por que você tirou os meus braços e minhas pernas? Por que você não me deu o que todo mundo tem? E eu disse, Deus, até que você me responda, eu não te servirei. Eu quis acabar com isso. Se Deus não iria terminar a minha dor, eu estava indo terminá-la eu mesmo. Aos 8 anos, eu tentei me afogar numa banheira com 10 centímetros de água. E disse ao meu pai e à minha mãe que estava indo apenas relaxar na banheira. E eu virei-me várias vezes para ver se eu podia fazer e eu não podia. E o pensamento que me impediu de ir além foi o amor de meus pais. Eu amava-os tanto e eles me amavam também. E eu pensei, se realmente fosse além disso? Eu imaginei meu funeral, imaginei meus pais e tudo o que vi foi a culpa sobre os meus ombros. Essa seria a última vez em que Nick teria tentado suicídio. Mas não seria a última vez em que ele iria ficar cara a cara com as profundas questões que o fez querer acabar com a dor. Um dia, a mãe de Nick teria lido um artigo sobre um homem com uma grave deficiência. E essa história do homem fez um enorme impacto sobre Nick. Eu tinha uma escolha entre estar com raiva de Deus por aquilo que eu não tenho ou ser grato por aquilo que tenho. Mas minha mãe disse, Nick, Deus vai te usar. Eu não sei como, eu não sei quando, mas Deus vai te usar. E essas sementes começaram a penetrar no meu coração. Foi quando eu comecei a ver que não há nenhum ponto completo do lado de fora quando você está incompleto por dentro. Descobri que Deus pode curá-lo sem mudar sua circunstância. Eu dei a minha vida a Jesus Cristo quando li João 9 aos 15 anos, onde um homem viria por meio de uma aldeia, um homem cego de nascença. Jesus o viu, as pessoas disseram, por que este homem nasceu assim? Jesus disse, foi feito para que as obras de Deus pudessem ser reveladas através dele. No 2º capítulo, Timóteo 3, versículo 16, diz, toda a escritura é inspirada por Deus. Eu acredito que Deus inspirou em mim, em vida, em fé. Esta fé veio até mim, esta paz tomou conta de mim. E eu senti que Deus respondeu minha pergunta. E qual a pergunta e qual a resposta? A pergunta era por quê? Por que me fizestes assim? A resposta foi, você confia em mim? Esta é a pergunta. E quando você diz sim a essa pergunta, nada mais importa.
E o que especificamente fez você dizer, eu vou confiar em sua palavra? Porque eu conheço sua verdade. Eu vou confiar no Senhor, mesmo que eu não saiba o que o Senhor tenha guardado para mim amanhã. Porque não havia mais nada que eu pudesse encontrar. Porque não havia mais nada que pudesse me dar paz. Eu sabia que braços e pernas não me dariam paz, braços e pernas sozinhas. Eu preciso saber quem eu sou, por que estou aqui, para onde estou indo quando eu não estiver mais aqui. Eu não encontrei a verdade em qualquer lugar, mas em Jesus Cristo. E foi em Jesus Cristo onde Nick encontrou forças para fazer aquilo que muitos pensavam ser impossível. É tão difícil ser forte quando as pessoas sempre dizem: você não é bom o suficiente, vá embora. Nós não queremos fazer nada com você. Nick não pode fazer isso, Nick não pode fazer aquilo, Nick. Na vida, se você não sabe a verdade, então você não pode ser livre. Porque então você vai acreditar que as mentiras são a verdade. Mais uma vez que percebemos que quando lemos a palavra de Deus, e você sabe a verdade de quem é você, eu não sou um homem sem braços e sem pernas. Eu sou um filho de Deus. Eu sou embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sou nada além de um servo do mais alto Deus. Isso não é sobre Nick. Sua capacidade de se tornar um conquistador, isso não é nada. Eu não sou nada. Porém, Deus vive em mim. E agora vivo na força dele. E tudo aquilo que Jesus conquistou, eu conquistei também. Eu acredito que Deus não te dá um milagre. Você é o milagre de Deus para a salvação de outras pessoas. E agradeço a Deus por Ele não ter respondido a minha oração quando eu implorei a Ele por braços e pernas aos 8 anos de idade. Porque, imagina você, eu não tenho braços e pernas, mas Ele está me usando ao redor do mundo. E nós vivemos até o momento, aproximadamente, numa estimativa conservadora, 200 mil almas virem até Jesus Cristo nos últimos 6, 7 anos. E o que você preferiria? Preferiria ter braços e pernas, Nick, aqui na Terra? Qualquer que seja a vontade de Deus. Porque prefiro não ter braços e pernas temporariamente na Terra para ser capaz de alcançar mais alguém para Jesus Cristo e passar a eternidade com eles lá no céu. Nos últimos 10 anos, Nick compartilhou sua história em 24 países, para mais de 3 milhões de pessoas. Seja falando no estádio lotado de pessoas ou para uma única pessoa, o coração dele por detrás das mensagens é o mesmo. Deus ama você. Ele não se esqueceu da tua dor. Ele não esqueceu da sua família. E pode ser que enquanto você assiste a este vídeo, você comparou o seu sofrimento com o meu sofrimento. E não é aí que a esperança está. Saber que alguém está sofrendo mais que você, não é aí que a esperança está. Mas a esperança está no nome de Deus, no nome de Jesus Cristo. Esperança é quando você compara o seu sofrimento com o infinito e imensurável amor e graça de Deus. Isaías 40, versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias. Eu não precisei que a minha circunstância mudasse, eu não preciso de braços e pernas, eu preciso das asas do Espírito Santo. Eu estou voando porque eu sei que Jesus está me levantando. Não desista de Deus, porque Deus não desiste de você. Queridos, fala para mim que você não pode. Esse homem hoje é um homem casado. Se eu não me engano, tem um filho. Mas nos olhos humanos, muitas vezes a gente iria falar: é impossível, você nunca vai casar, não é assim? Que Satanás faz na nossa mente? Você vai casar? Impossível. Mas hoje eu trouxe esse vídeo, amados, porque Deus, Ele me disse para falar para você que você pode. Você pode viver uma vida extraordinária em Cristo. Você pode tirar aquela frase, tudo posso naquele que me fortalece, do papel. Você pode. Você pode. Nesses dias, amado, que você ore, jejue, busque a presença de Deus,
por meio do louvor, adoração, palavra. Que nesse dia você se disponha a deixar Deus te usar para manifestar a autoridade e poder que Ele deu para você fazer discípulos. Ele já te deu. Que nesse tempo você se levante e haja com fé e amor para manifestar os sinais de Deus e a sua santidade. Toma a decisão de andar no Espírito, de agradar a Deus. E ao fazer isso, você será ricamente abençoado. Viverá uma vida extraordinária. Eu quero fechar com uma palavra que eu amo muito. Está lá em Mateus 6,33. Busca, pois, em primeiro lugar, o reino e a justiça de Deus, e todas as demais coisas vos será acrescentada. Para de confiar nos seus braços. Para de confiar nas suas forças. Tira a palavra de Deus do papel e viva ela. Tudo posso naquele que me fortalece. Para de se queixar. Amém? Vamos nos colocar em pé. Nós queremos orar e abençoar a sua vida essa noite.